Oi pessoal, nesse vídeo eu vou falar sobre esse assunto aqui, ó. A infinitude do conjunto dos números primos, tá? Isso é algo bem intuitivo, né? A gente sempre tem aquela intuição de que existem infinitos números primos, né? Mas vamos provar isso hoje, tá? Então tá aqui. Essa é a afirmação que a gente tem para fazer. A sequência dos números primos é infinita, né? Então vamos lá, vamos provar isso, ó. Então, como é que vai ser a nossa técnica de demonstração? Vai ser por contradição, né? Então, a gente vai supor que essa sequência não é infinita. Vamos supor que ela é finita, né? Então, vamos dizer que essa aqui é a sequência de todos os números primos, tá? Aqui nós temos todos os números primos, certo? Estamos supondo aí que existem infinitos, né? Então vamos dizer que tem n aí, certo? N números primos. Ok. Então, dados esses números primos, a gente vai considerar um novo número, que é o seguinte. A gente vai pegar todos os números primos que existem, vamos multiplicar todos eles e somar com o número 1, certo? Esse vai ser o número que a gente vai chamar de R, tá bom? O que acontece aí, ó? Note que R ele não pode ser divisível por nenhum desses números primos, certo? Ou seja, ele não vai ser divisível por nenhum primo, porque aqui, nessa nossa situação, esses aqui são todos os números primos que existem, né? E vamos entender por que que R não pode ser divisível por nenhum número primo. Porque olha só, se R for divisível por um número primo, né? Ou seja, se isso aqui acontecer, a gente tem o seguinte, porque a gente tem que, além do PI dividir o número R, é sempre verdade que o PI vai dividir o produto de todos os números primos, pois ele mesmo é um fator desse produto, né? Então, nós temos que, se um número primo dividir o nosso R, para qualquer deles, ele também vai dividir esse produto aqui. Então, a gente conclui que ele divide a diferença entre esses dois números, né? Mas quem é a diferença entre esses dois números? A diferença entre o nosso número R e o produto de todos os números primos é só o 1, certo? Então, a gente tem que esse rapazinho aqui, ele divide o número 1, né? Mas isso não pode acontecer, tá? Porque o único inteiro positivo que divide o número 1 é ele mesmo, certo? Por isso que aqui essa conclusão aqui é um absurdo, tá? Porque nós temos um inteiro positivo que divide o número 1, o único inteiro positivo que faz isso é o próprio 1, só que o 1 não é um número primo, né? Esse rapaz aqui, PI, a gente sabe que ele é um número primo da nossa coleção aqui, né? Tá? Então, é por conta disso que a gente pode dizer que o R ele não é divisível por nenhum número primo, tá? Só que qual é o problema que isso gera, né? Porque a gente tem lá daquele teorema que diz que todo inteiro positivo pode ser fatorado de forma única como produto de números primos, né? Mais conhecido como teorema fundamental da aritmética. Como consequência desse teorema, a gente tem que qualquer inteiro positivo ou vai ser um número primo ou vai ser divisível por um número primo, né? Porque ele vai ter aquela fatoração, né? Só que o que está acontecendo? Se R for um número primo, isso é um problema, porque está aparecendo um número primo que é diferente de qualquer número primo que exista. Né? E nós estamos supondo que todos os primos que existem são esses, tá? E se ele for divisível por um número primo, esse número primo vai ter que ser diferente de todos os PIs, porque nós acabamos de provar que os PIs eles não podem dividir o R, certo? R não é divisível por nenhum PI. Então, em qualquer uma dessas duas situações, a gente vai ter problema, né? A gente vai encontrar aí uma contradição à finitude dos números primos, né? Ó. Então, aqui é o que eu escrevi. Em qualquer caso, vai existir um número primo que não está nessa lista aqui que nós supomos
que é a lista de todos os números primos que existem, né? Então isso é uma contradição a essa suposição e, portanto, ela não é verdade, e isso conclui a demonstração aqui do nosso teorema, tá? Então é isso, pessoal. Se você gostou desse vídeo aí, deixa o like, tá? E se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve no canal. Então é isso, muito obrigado pela sua atenção e até o próximo vídeo.